Rico compra bicicleta cara, pobre compra bicicleta barata. Será que é assim? No vídeo anterior eu recebi um comentário, não vou estar mencionando o nome da pessoa, porque talvez ela não goste, mas eu vou estar lendo aqui. Depende da condição de cada um. Se o cara ganha bem, vai comprar uma bike super cara. Se o cara ganha o famoso um salário mínimo e meio, vai andar de KSW, Alfa Mac e coisas assim. E já vamos começar com o primeiro ponto, que quase sempre é o contrário do título desse vídeo. Eu falo isso por experiência própria. Sempre que eu vou pedalar e passo por bairros de classe baixa, eu sempre vejo um ciclista saindo dali nitidamente com uma bicicleta que está acima do padrão daquele bairro. Mas alguém pode falar: ah, mas talvez essa seja uma pessoa que esteja com um padrão de salário, de ganho financeiro acima da maioria das pessoas que moram nesse bairro. Seria verdade se fosse um caso isolado, mas sempre que eu passo pelo mesmo bairro ou por bairros com padrões similares a esse, sempre vejo pessoas saindo dali, no plural, com bicicletas superior à realidade daquele campo geográfico. E para reforçar mais ainda essa ideia, sempre quando eu passo pelos condomínios fechados aqui da cidade de Valinhos, cidade de Vinhedos, cidade de Louveira, que são cidades prósperas, eu sempre vejo pessoas saindo dali com bicicletas de entrada, bicicletas mais simples. E mais uma vez, seria verdade se fosse um caso isolado, mas sempre que eu passo por condomínios fechados eu vejo mais bicicletas estilo Collie, KSW, Oggi, HDS, com relação 3x9, com pessoas que moram em casas de alto padrão montadas nela, saindo para passear ou treinar. E pessoal, é óbvio que eu vejo pessoas saindo de condomínio fechado com bicicletas full, com bicicletas da Specialized, com bicicletas de carbono, com configurações caríssimas, mas são menos do que mais. São mais pessoas saindo com bicicletas mais simples de condomínios fechados de alto padrão do que com bicicletas caras. E em bairros simples também vejo bastante pessoas saindo com bicicletas simples, geralmente para ir trabalhar. Mas na maioria dos casos são pessoas que praticam esporte e saem para dar o seu pedal de noite, depois do trabalho ou de final de semana, com bicicletas de alto padrão. E um detalhe que também é questão de lógica: quando eu falo que um pobre está comprando uma bicicleta acima da sua condição financeira, acima da sua realidade, eu estou dizendo que ele comprou e escolheu um produto que precisou parcelar em inúmeras vezes e que, para manter também esse equipamento através das manutenções preventivas e trocas de peças, é um sacrifício muito grande e que quase sempre a compra e a manutenção dessa bicicleta compromete mais de 40% do seu salário e da sua renda fixa mensal. E já o rico, mesmo que às vezes ele compre um produto que custe 5 vezes mais essa bicicleta que o pobre parcelou em inúmeras vezes, quando você coloca a compra da bicicleta e a manutenção do equipamento dentro do seu orçamento, isso não compromete nem 5% da sua renda mensal. Consegue entender a questão? É bem aí que entra aquela frase: caro e barato é relativo. O que é caro para um, talvez não seja caro para outro. Mas com certeza, pessoas mais ricas que entendem um pouco de educação financeira não entram em presepadas e também não comprometem a sua renda fixa mensal com esse tipo de responsabilidade. Segundo ponto da nossa reflexão: o pobre tem a necessidade de mostrar para a sociedade e para as outras pessoas que o circula que ele não é pobre. E existe um ditado árabe que diz o seguinte: uma lata com poucas moedas faz muito barulho, uma lata cheia de moedas não faz barulho nenhum. Enquanto muitos pobres querem mostrar para outros pobres que eles estão vencendo na vida,
muitas pessoas ricas que conheço e tenho contato tentam viver uma vida discreta. Um exemplo disso, já trabalhei em inúmeras fábricas, quase que uma dezena. Em todas elas tive um certo nível de proximidade com os donos da empresa. E aí entra um detalhe interessante: de todos os donos das empresas que eu já trabalhei, eu nunca vi nenhum deles utilizando um telefone iPhone. Já em contrapartida, muitos dos seus funcionários assalariados, que ganham muito menos do que eles, possuíam um telefone mais caro do que os seus patrões. É óbvio que isso não é proibido, que isso não tem nenhum tipo de problema. Esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: é que a maioria dos pobres tem a necessidade de querer mostrar para as outras pessoas que elas estão numa realidade acima do que elas realmente estão, enquanto os ricos nem se preocupam com isso. Um outro detalhe dessa experiência que eu tive dentro de empresas, entre ricos e pobres, é que nas confraternizações da empresa, como que os patrões iam? Eles iam de shorts jeans ou moletom, um sapato de couro marrom, cinza ou preto, uma camisa polo ou uma camisa lisa assim igual a minha, sem nenhum tipo de marca. E já os funcionários, principalmente os homens, eles iam como? Nike Shox, shorts da Lacoste, camisa da Oakley, Juliette na cara, relógio reluzente, cordão de ouro. E as mulheres iam com um sapato da Gucci, com uma bolsa da Louis Vuitton e por aí vai. Só para você ter uma ideia desse tipo de comportamento e mentalidade que existe entre uma classe e outra. Consegue entender a diferença? Sabe o que isso representa? Que quanto mais rico uma pessoa tenta aparecer, quanto mais tenta ostentar, maior é a sua insegurança na vida, mais infeliz ela é e mais ferrado financeiramente está. Isso você pode ter certeza absoluta. Existe uma pressão social que faz com que as pessoas sintam uma profunda necessidade de estarem exibindo riqueza e status. E esse tipo de necessidade faz com que as pessoas se sintam na obrigação de estarem se conformando a esse tipo de expectativa social. Elas pensam que as pessoas esperam isso delas, fazendo com que gastem o que não tem apenas para manter as aparências. O terceiro ponto dessa reflexão é que a ascensão social no Brasil é basicamente impossível. Existe uma estatística que diz que menos de 1% da população no Brasil consegue sair de uma classe social e entrar em outra, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, e que apenas 7% da população consegue ficar 20% mais rico. 20% de pouco é só um pouquinho mais. Isso não representa quase nada. E para ficar mais claro na sua mente, faça um experimento social aí no seu círculo de convívio. Puxe na sua memória as pessoas que conviveram com você na sua infância, que você conhece até hoje. Talvez os seus primos, as crianças do seu bairro, as pessoas da escola pública que você estudou. E tente puxar se você conhece alguma pessoa que ficou rico. Talvez você consiga puxar na memória pessoas que se enquadrem dentro desses 7% que ficaram 20% mais rico. Até hoje, de todas as pessoas que eu já fiz essa pergunta, ninguém conseguiu me mencionar uma única pessoa. Agora faça o seguinte: chegue numa pessoa que more num condomínio de alto padrão e pergunte para ela se ela consegue estar lembrando de pessoas da sua infância, primo, pessoas da sua escola particular caríssima, pessoas do seu condomínio fechado, que ela tem contato até hoje, que desceu na sua classe social e ficou pobre. A resposta, basicamente, será a mesma: eu não me recordo de ninguém. O fato é, no Brasil, riqueza e pobreza, basicamente, é uma herança. Pouquíssimas pessoas conseguem estar quebrando esse paradigma e passando de uma classe social para outra. E exatamente por esse fato, pelas pessoas não conseguirem sair de uma classe social e ir para outra, a maioria dos pobres tentam provar para a sociedade que eles estão vencendo na vida e que eles estão chegando lá.
Não é à toa que eu conheço muitos pobres que tentam parecer ricos até na sua posição política. É por isso que vemos muitos pobres com carrão e motos potentes parceladas em 60 vezes e com a geladeira vazia. Vemos pessoas pobres com o iPhone na selfie e no fundo a parede sem estar rebocada. É por isso que vemos pessoas com bikes ultra caras morando em bairros de baixo padrão. É por isso que vemos pessoas com o cartão estourado devendo mais de R$ 2.500 por mês. Conheço alguns que são assim, simplesmente para ter o outfit de ciclismo em alto padrão. E o quarto ponto dessa reflexão é que a definição de riqueza para muitas pessoas é mesquinha. Hoje em dia, a riqueza é medido apenas por aquilo que é visível e palpável. Existem inúmeras pessoas que não possuem patrimônios físicos, mas apenas líquido, é rico e mesmo assim prefere viver uma vida mais simples e discreta. Enquanto muitas pessoas possuem patrimônios físicos de alto status social para parecerem ricas, estão cheias de dívidas com o banco e com um monte de conta atrasada, precisando trabalhar em 2 empregos para tentar conseguir honrar as suas contas e as suas dívidas, mas o patrimônio líquido é simplesmente zerado. Se der uma dor de barriga, se o gás acabar antes do prazo, se o pneu do carro ou da moto furar, já era. A pessoa simplesmente entra em pânico e não sabe de onde tirar dinheiro. O rico, muitas vezes, ele quer aparentar ter menos do que tem, por diversos motivos, principalmente por visibilidade e para não chamar atenção para roubo. Já o pobre e o cidadão de classe média, ele risca a palavra discreto do seu vocabulário e passa a querer parecer ter mais do que ele realmente tem, porque eles sentem vergonha de pertencerem a um estatuto mais baixo. Não ter uma bike cara, não ter um carro do ano na garagem, não sair vestidos com roupas de marca, de luxo, parece diminuir a sua imagem social aos olhos dos seus vizinhos e das pessoas indiretas. Tudo isso é uma questão de baixa autoestima por viverem baseados nas expectativas de estarem atendendo a necessidade de estarem em autoestima dentro da concepção das outras pessoas. O outro não pode pensar isso de mim. Preciso criar uma imagem minha na cabeça dele que será da seguinte forma, mas infelizmente vai me custar tanto por mês.